Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos teremos hoje no dia 26 de fevereiro de 2026. Rodadinha bem cheia da NBA com muitas oportunidades, mas infelizmente muitas estrelas estão ficando de fora dos jogos, o que acaba dificultando um pouco. Então a gente se baseando em números e estatísticas, vem trazendo as melhores informações, conteúdos para vocês, tips aqui também lá no nosso grupo VIP. O contato tá na tela para vocês por apenas R$ 20 por um mês, R$ 30 2 meses, ou por R$ 50 você fica com a gente até o final da temporada aí por um valor fixo, preços muito interessantes e no grupo VIP mais completo do mundo com guias, e-books, palpites exclusivos e também muito conteúdo extra. Tem vídeo exclusivo lá também para quem é membro do canal e a gente quer agradecer os 112 likes que chegamos no nosso penúltimo vídeo. É a melhor forma de a gente entender que o nosso projeto faz sentido, vale a pena trazer vídeo para vocês e a gente sempre diz que aos finais de semana, para a gente trazer vídeos para vocês de forma gratuita com os nossos palpites e análise da rodada aqui, a gente precisa bater a meta de likes. Então a gente precisa de 100 likes para trazer vídeo nessa sexta, sábado e domingo. Conto com vocês, é só clicar no botão de joinha que tá aqui embaixo. Ajuda demais e se você tem o botão disponível de hypar, hype esse vídeo, compartilha ele naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de fazer uma fezinha e fala, pô, cola lá, dá um like lá para ajudar o nosso parceiro, porque ele sempre traz conteúdo interessante pra gente. Beleza? Ontem, por motivos mais pessoais, eu não consegui trazer vídeo para vocês, mas se a gente bater a nossa metinha hoje, amanhã tem vídeo certamente. Bora começar com Pacers e Hornets, um jogo que a gente tem um Indiana que não é uma boa defesa, mesmo jogando em casa por 100 posses de bola, é um time que é muito exposto, mesmo na temporada brilhante que eles tiveram na anterior, eles são um time que sofre muito no mano a mano e tem dificuldades acima de tudo de defender o garrafão. É um dos 10 times que mais sofrem pontos na zona pintada em toda a NBA, um dos piores aproveitamentos em defesa de mano a mano e um time que tem dificuldade de defender jogadores que fazem movimentos de fora para dentro que tem uma boa altura, principalmente porque eles também são faltosos. Um dos 10 que mais levam os rivais à linha de lance livre na NBA, se a gente for pegar a média da temporada passada e dessa. Então, a gente tem dois caminhos aqui. Encontrar os jogadores que façam melhor esse movimento de mano a mano e de fora para dentro do lado do Charlotte Hornets, que é o time que a gente acredita que vai vencer, e investir nele. A gente tem aí o Miles Bridges, que não faz tanto esse movimento com a posse em mãos, de fora para dentro, mas é um cara interessante, dá pra gente ficar de olho. Contra o Chicago Bulls, a gente conseguiu pelo menos 15 pontos dele, mas hoje eu vou no Brandon Miller, eu acho que é um cara que vem sendo mais regular, mais protagonista, tem volume de jogo e todo mundo sabe que o teto dele é mais alto do que o do Miles Bridges, que joga o melhor basquete que ele pode jogar hoje, enquanto que o Brandon Miller vem só evoluindo e pode ser cada vez melhor. O Conk vem muito bem recentemente, com 33, 28 e 21 pontos, mas por característica eu prefiro esse cara que tenha mais capacidade de pontuar por dentro, que no caso é o Brandon Miller. Ele joga de ala e de ala pivô. Para essas duas posições é geralmente ali onde o Indiana Pacers acaba sofrendo um pouquinho mais, tá? O Indiana é apenas a 22ª defesa da liga, ou seja, uma das 10 piores, como a gente relatou aqui para vocês. E o Brandon Miller, ele conseguiu pelo menos 20 pontos em 10 dos últimos 15 jogos, nos últimos 2 consecutivos, em 4 dos últimos 6 também. Não conseguiu contra o Houston e o Cleveland recentemente, mas a gente tá falando de ótimas defesas que conseguem anular muito esses caras que pontuam por dentro. Então é um cenário bem diferente. Ele também vem muito bem no território triplo, então ele une um pouco do que tem o Miles Bridges, o Conk e pode ser um cara produtivo por dentro também, tá? São 20,6 pontos de média na temporada até aqui. A linha dele costuma ser em 20,2, mas ele de fato cresceu mais recentemente, porque o Charlotte Hornets como um todo também cresceu. 8 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele que enfrentaram o Indiana Pacers recentemente foram over nas suas pontuações. Um desses unders foi o Lauri Markkanen ali por apenas um pontinho, mas de resto os outros aí foram muito bem, mesmo jogadores que não tenham tanto talento para pontuar por dentro quanto ele tem, beleza? Essa temporada ele já teve um confronto contra o Indiana Pacers, onde ele foi, assim, terrível, tá? E eu acho que isso é até bom para essa nossa tip hoje, porque com encaixe tão favorável em 2 jogos consecutivos, estatisticamente isso parece pouco provável. Mas se você tem uma predileção ali pelo Miles Bridges, eu também acho que é bem interessante, principalmente por conta do encaixe de defesa versus posição. A gente está levantando as possibilidades aqui para vocês, acho que as duas são interessantes. Eu vou investir no Brandon Miller, mas eu acho que tem todos os argumentos para quem prefere o Miles Bridges, que voltou recentemente, conseguiu uma boa partida ali contra o Chicago Bulls, e o Indiana Pacers também é o 7º time mais vazado para jogadores da posição dele. O problema é que o Miles Bridges também gosta do arremesso no território triplo, e para essa posição aí o Indiana Pacers, eles são o 4º que menos sofre em bola de 3. Acho que esse foi o pequeno ponto que fez com que eu preferisse ali o Brandon Miller, e também a alta taxa de usabilidade que ele tem, né? Ele toca muito mais na bola durante a partida do que o seu companheiro de franquia. Beleza? Agora vamos falar aqui de Miami Heat e Philadelphia 76ers. Aqui a gente tem algumas possibilidades, tá? A gente vai trabalhar aqui muito provavelmente com a assistência de algum jogador. O Joel Embiid deve jogar hoje, isso facilita algumas conexões, né? Porque você apenas entrega a bola para ele perto do garrafão e ele vai ter uma alta taxa de
conversão, mas a gente acabou optando pelo Kelly Oubre Jr., tá? Porque ele tá com a linha de 1.5 e eu acho que é uma linha bem baixa, assim, para um cara que tem uma minutagem ali perto dos 30 minutos por jogo. O Miami Heat é o time mais rápido da NBA por 100 posses de bola, então por isso seus jogos acabam tendo muitas posses por minuto e com isso muitos pontos e muitas assistências, sendo eles o sexto time que mais cede assistências por jogo em toda a NBA. O Kelly Oubre, ele tá com uma linha muito baixa, é aquela famosa linha de 1.5 que qualquer jogador que tenha um mínimo de talento e que joga 30 minutos pode bater, nem que seja por acidente. Imagina um cara que não é um mau jogador e contra um rival tão favorável assim. Ele conseguiu uma média de 1.7 assistências na temporada até aqui, mas ele conseguiu pelo menos duas em uma sequência absurda de jogos, tá? Ele teve pelo menos duas aqui nos últimos 5 consecutivos, e se a gente for pegar aqui, ele conseguiu pelo menos duas nos últimos 11 jogos em 10 deles. Também é muito interessante. 7 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele contra o Miami Heat foram over nessas assistências, o que também é muito bom para nosso time. Mais diversos deles aí tiveram 3 ou mais, e 9 desses 10 tiveram pelo menos 2, o que também é muito positivo. E como eu disse, ele vai ter o Ejecombe, vai ter o Max e também o próprio Joel Embiid para servir, o que vai facilitar o trabalho dele. Ele é um cara que sabe pontuar, tem um bom número de arremessos por jogo, mas ele também é um cara que sabe ser coletivo, sabe construir, e 2 assistências acho que é o mínimo que ele pode fazer contra um rival, como eu disse, é muito favorável. Beleza? Falando aqui a respeito de Hawks e Wizards, um jogo que deve ser bem movimentado, bem pontuado. Contra o Wizards, quase todo over faz sentido. Pontuação, assistência, rebotes, over totais da franquia que enfrenta eles, mas a gente acaba tendo que encontrar a melhor opção. Na última partida, esses times se enfrentaram há 2 dias atrás, algo assim. A gente indicou over assistências do Kuminga aqui no canal para vocês, bateu. Indicamos ali over assistências do Nickeil Alexander-Walker, também bateu. Só que o Nickeil Alexander-Walker, a linha dele subiu, e aí eu já não consigo confiar tanto assim. E o Kuminga, pelo menos para o que a gente está buscando hoje aqui, né, para nossa casa de aposta que é a Bet365, inclusive vocês podem ter cadastro em outras, né, a gente tem diversos links, o link está na descrição, com o cupom Sexta de Trade você ainda garante bônus exclusivos e ajuda o nosso canal. Você pode criar cadastro, porque quem sabe o Kuminga não tem alguma linha aberta por lá. Mas, como o Jalen Johnson, a gente ainda teve a sorte no último jogo ele ter se machucado, né, ou jogado pouco, na verdade, a gente pode não ter tanta sorte assim com o Kuminga, que inclusive fez uma boa partida ofensivamente falando. Então, contra o Wizards é bom trabalhar em over em pontos de pivôs, em over em assistências de armadores. O próprio Nickeil Alexander-Walker seria um cara interessante para essas assistências, mas como eu disse, a linha subiu. Pontuação, o Okongo não é um cara que eu confio tanto assim para pontuar na casa dos 16.5, porque ele é bem irregular, e o Jock Landale no último jogo ele foi mal, mais 2 vezes seguidas contra o rival tão favorável, eu acho pouco provável, acho que essa linha de 8.5 dele até vale a pena ficar de olho. Mas no fim a gente então vai acreditar em todo esse movimento que os dois times têm, times rápidos, 2 defesas que uma é terrível, no caso do Wizards, a do Hawks é mediana, mas por conta do pace alto deles, eles acabam sofrendo muitos pontos, então a gente vai trabalhar com pontos, mais 230.5 pontos totais nessa partida. Como eu disse, a gente tá falando da terceira pior defesa da liga, e o Atlanta, que tem uma defesa regular ali, a 16ª apenas, é um time rápido. Então é o terceiro time mais rápido da liga contra o sexto, então são muitas posses de bola por minuto, e a gente também tá falando de um Wizards que tem o pior aproveitamento em rebotes defensivos da NBA, o Hawks pode corrigir arremessos errados com pontos de segunda chance. Acima de tudo, o Wizards é um time que sofre muito para jogadores que pontuam por dentro, então você tem jogadores que arremessam no setor onde a taxa de aproveitamento ali dos arremessos é maior, já que eles são o segundo time mais vazado para jogadores dessa posição na liga, tá? Só que a gente tá falando aqui de 2 times que estão nos top 10 dentre times mais favoráveis para se operar com pontuação de jogador, sendo o Wizards o segundo e o Atlanta Hawks aqui o 3, 6, o nono, né? Então é um cenário interessante, o Wizards ainda também sofre muitas bolas de 3, sendo o quinto time mais favorável para se operar com isso, então a gente deve ter uma probabilidade de um over maior aqui, de um jogo bem movimentado. Nos últimos 10 encontros entre essas franquias, a gente teve uma média de mais de 240 pontos por jogo. Esse over que a gente busca foi superado em grande maioria deles. No último jogo não foi superado, mas eu acho que 2 vezes seguidas isso acontecer também é um pouquinho improvável, sendo que a gente teve mais de 230 pontos nos seus jogos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 das últimas 10 vezes em que eles se enfrentaram. Beleza? Vamos até dar uma olhadinha aqui na linha do Kuminga, de acordo com o Betting Pros, porque eu acho que pode ser interessante, né? Eu acho que a linha dele tava em 1.5, assim. Se tiver em 1.5 é a mesma lógica, não só do último jogo que a gente teve green aqui no canal, como também do Kelly Oubre Jr. O cara que tem a minutagem, talento e tem um rival tão favorável assim para dar assistências durante uma partida, vale o risco, tá? A linha dele de fato tá em 1.5, ele não tá como dúvida pelo menos no SofaScore, claro que ele não deve ter a mesma minutagem do último jogo, porque foi um jogo em que o cara que concorre ali na sua posição também
acabou não tendo tanto tempo, mas ele deu ali 4 assistências, o over bateu pra gente, ele tem 2,6 de média na temporada, 8 dos últimos 10 jogadores comparáveis ele conseguiram superar essa linha, e 8 dos últimos 9 também, mesmo o LeBron que foi under, ele teve 6. Então, se na sua casa de aposta tiver disponível ali 1,5 assistências do Kuminga acima dele, eu acho que vale mais a pena até do que a pontuação total do jogo, que eu acho que vai bater um pouquinho mais de raspão, até porque o Wizards são o segundo time que mais cede assistências por jogo na NBA, e o Kuminga tem muito jogador aqui para servir, né? O Johnson, o Alexander Walker e o Rissachir, que são dúvida, o Congo, o Jock Landale, tem também o CJ McCallum, entre outros ali. Gosto dessa linha para hoje. Análise de Nets e Spurs vai ser de exclusividade lá do nosso grupo VIP. Vamos falar de Magic e Rockets, né? Vai falar Hornets aqui. O Magic é o seguinte, né? A gente tem sempre que investir no melhor jogador que tenha mano a mano, contra eles, de preferência, se for um armador. Como o Houston Rockets é um time que joga sem um armador de origem, né? Tanto o Shengun, que é pivô arma, como o Kevin Durant, que é ala e ala pivô também, eles ainda têm ali o Jabari Smith Jr., que é um cara que costuma fazer bastante o passe extra. O Rick Shepard, sim, é um armador de origem, mas vem sendo muito mais um shooter do que um criador de jogadas. E vem do banco, e tem o Amen Thompson, que é um cara muito mais atlético, não é um cara tão passador assim. Então é um time que todo mundo passa, principalmente porque o Van Vliet não está disponível nessa temporada. E eles não trouxeram ninguém para a posição. Sendo assim, a gente tem todo mundo ali conduzindo o jogo, trabalhando mais ou menos como armador, e aí a gente vai para o segundo critério, porque se a gente tem aqui o Orlando que defende bem, sendo um dos times que mais cedem pontos para armadores por jogo, e não tem como entender quem é o armador desse Rockets exatamente, tirando no papel, a gente vai para outros critérios aqui, então a gente vai no play type para tentar identificar as dificuldades deles de se defenderem. E a gente está falando do mano a mano, onde o Orlando Magic é o quarto time que mais sofre pontos por jogo nesse tipo de jogada, e o Durant tem um dos melhores mano a manos da história da liga, e o pick and roll handler, que você vai basicamente chamar um pivô ali para pelo menos criar a oportunidade de você atacar a cesta, não como mano a mano, mas é uma jogada também típica de armadores, onde o Orlando é o quinto mais vazado da liga. Então, tendo todo esse cenário, a gente chega na conclusão de que o Durant talvez seja o melhor jogador para essa partida aqui, vamos de pelo menos 25 pontos dele, tá? A gente também tá falando de um cara que brilhou, fazendo mais de 30 pontos no último encontro único dessa temporada contra esse rival, e além de 25 pontos, tá pagando esse 68, que eu acho excelente, tá? Se você quer colocar um pouquinho a mais na linha ou colocar uma linha mais baixa, se apeguem mais à nossa análise do que necessariamente ao número justificado aqui para vocês. Mas o Kevin Durant, ele vem muito bem nessa temporada, talvez ele seja o único grande respiro desse Rockets, não que seja um time ruim. Tem várias coisas boas acontecendo nessa franquia, mas de um repertório tão limitado do Doca para criar jogadas para que o Durant brilhe ainda mais, ele ainda assim vem conseguindo se destacar e se sobrepor sobre essa falta de repertório que esse treinador tem. Então é um cara que, assim, se por um acaso o Houston Rockets cair na primeira rodada de playoff, a culpa dificilmente vai ser dele aqui, é um dos maiores talentos ofensivos da história da liga, um top 10 cestinhas de todos os tempos, deve terminar a carreira ali dele pelo menos no top 5, 25,8 pontos de média na temporada até aqui. Nos últimos 2 jogos ele arremessou pouco, tá? 13-13, então ele deve ter a sua explosão hoje para pelo menos 15 arremessos hoje, com alto aproveitamento que ele sempre tem, né? Mais de 40% no território triplo, 90% ali nos lances livres, mais de 50% nos arremessos de quadra, é um cara absurdo, assim, e que joga na posição de 4 dos últimos 5 que enfrentaram o Magic foram over, né? Então essa questão da posição nem dá pra gente se apegar tanto assim se a gente for pegar um recorte mais recente. E ele superou, marcando pelo menos 25 pontos em 8 dos últimos 15 jogos. Recentemente ele foi um pouquinho mais irregular, mas ele não tinha necessidade de ter tanto volume contra o Jazz e o Kings, por exemplo, e que foi o que aconteceu. Contra times mais fortes como o Hornets, o Knicks, aí ele fez o papel dele e diante de uma irregularidade muito grande na pontuação de diversos jogadores como o Amen Thompson e o fato dos seus companheiros terem jogado ontem, ele ter arremessado apenas 13 bolas, certamente ele se poupou para que hoje ele brilhe ainda mais. Beleza? O Orlando Magic também é um time que acaba sendo bem faltoso, isso pode facilitar para que ele tenha alguns arremessos extras na partida hoje e arremessos, né, lance livre, que você tem a taxa de aproveitamento maior. No confronto que ele teve contra o Magic nessa temporada lá atrás, ele teve aqui 35 pontos com 54% dos arremessos de quadra, 100% dos lances livres, 25% das bolas de 3. Se ele frequentar mais ou menos esse número aqui de 20 arremessos, 15 a 20, acho que ele tem boas chances hoje de sair com esse over. Beleza? Vamos falar agora aqui a respeito de Bulls e Blazers. Aqui a gente tem um jogador que ele tem um encaixe perfeito, mas talvez o número esteja alto demais. Porém, a gente vai confiar na boa fase e nesse Chicago Bulls que vem com um garrafão muito vazio, né? Com o Vucevic era ruim, sem ele fica ainda pior, não contrataram ninguém para repor, e o Zach Collins, que é o reserva imediato, não joga hoje. O Smith também é dúvida, ele vem sendo improvisado na posição, e o Patrick Williams, que também é um cara que joga na posição de ala pivô, é dúvida, então a gente deve ter ali o Buzelis, que vem sendo titular nessa temporada, mas também fisicamente, assim, é alto, é atlético, tudo mais,
ele falta um pouco de força para segurar jogadores do garrafão, e o Blazers pode pontuar muito bem nesse setor, tá? Porque além de ser uma das piores defesas da liga, o Chicago Bulls vem sofrendo muito na zona pintada por conta desse garrafão mais órfão. Então, se o Blazers quiser um caminho mais fácil para vencer, é explorar o pivô deles. É aqui uma das 10 piores defesas por 100 posses, no momento a sexta pior. Estão caindo cada vez mais. Se você for pegar aqui nos últimos 10 jogos, o Bulls foi a segunda pior defesa da liga, e por conta da formação leve, eles seguem sendo um time rápido, quase um dos 10 mais rápidos da liga. Então, cedem muitas posses de bola por minuto, mas defendem mal essas posses. Para pivôs, eles são o quinto time mais vazado da NBA, e são também o quarto que mais cede bola de 3 para jogadores dessa posição. O jogador que a gente vai investir, que é o Donovan Clingan, ele tem esse arremesso, tem essa bola de 3, isso pode ajudar ele a chegar mais perto dessa linha de pontuação. Meus jogadores preferidos para essa partida, Jeremy Grant e o próprio Donovan Clingan. Só que o Jeremy Grant, antes dos últimos 2 jogos, ele fez jogos bem ruins, enquanto que o Clingan, por encaixe mesmo, ele tem uma linha menor também, talvez faça um pouquinho mais de sentido. Então vamos de pelo menos 15 pontos desse jogador. Dá pra ficar de olho no ao vivo ali se ele vai ter volume, porque muito provavelmente ele precisa fazer pelo menos uns 4 ali no primeiro quarto. Se ele não fizer isso, ou a gente pega uma linha mais baixa, a gente vai entender que ele vai ter pouco volume de jogo. Hoje, o Yabusele deve ter um pouco mais de minutagem. Ele é um cara que, apesar de não ter altura para ser pivô, se for improvisado nessa posição, é um cara que é um pouquinho mais chato. Mas talvez ele faça algumas faltas que vai facilitar a vida do próprio Clingan, tá? Então a gente pegou aqui os números dele e já vou adiantando para vocês, tá? A partir daqui, a gente tem as duas tipos que a gente acha menos seguras, que é o próprio Donovan Clingan e a próxima que a gente vai passar para vocês. Mas ainda vale o risco, toda a leitura, vejam qual é a análise que vocês mais gostam que a gente traz aqui para vocês, e se apeguem ao jogador indicado. Não se esqueçam também de deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. A meta é de 100 likes, não custa nada e ajuda demais. E o Grupo VIP tá com a promoção aí, preço especial, por apenas R$20 ou R$50 para ficar até o final da temporada. Você já garante os palpites do dia, nossos guias e-books favoritos da noite, melhores zebras, melhores jogos over e under e muito mais. O Donovan Clingan, ele conseguiu ser over em 3, 6, 7 dos últimos 9 jogos que ele fez, tá? Foi over em 29 dos 54, então é um jogador muito mais over do que under, e o mercado tá tentando encontrar a linha ideal dele. Ele superou os 14.5, marcando pelo menos 15 em 5 dos últimos 7 jogos, não conseguiu contra o Timberwolves nas 2 oportunidades que teve, mas o Timberwolves tem simplesmente um cara que foi diversas vezes defensor do ano, um ótimo protetor de aro, que é o Rudy Gobert. E você pode criticar ele o que for, tá? Nem criticando o Gobert, fale o que quiser. Todos os defeitos dele são muito mais por aquilo que ele não consegue fazer fora do garrafão, defensivamente falando. Mas para proteger o aro, ele é excelente, não tenho o que dizer, tá? Então a gente tem aqui o Donovan Clingan podendo pontuar muito bem. A gente tá falando de um Chicago Bulls que é muito vazado para essa posição. E só pra gente ter certeza aqui, vamos dar uma olhadinha. Esse jogo aqui deve ser bem movimentado, tá? O Bulls é um time que vai tornar todos os seus jogos bem overs, porque eles vão jogar e deixar jogar, correr, acelerar o jogo, defender mal, mas ofensivamente eles vão fazer o possível para pontuar bem, porque é um time ofensivo, só tem jogadores ofensivos, para falar a verdade. Então deve ser um jogo over, e o Blazers, apesar de ser uma defesa que volta e meia vai bem, eles jogam num pace muito alto, então devem gerar muitas posses de bola por minuto para os rivais também, deve ser um jogo com uma pontuação alta. O Gobert jogou o último jogo, até teve 19 rebotes, etc. Cara, é muito difícil você machucar o garrafão do Wolves, né? Na verdade é a opção mais burra que você vai ter, muito mais fácil você pontuar por fora, teve 2 blocos aqui, um roubo de bola, enfim, foi uma boa partida defensiva dele. O que tá tudo bem o Donovan Clingan não ter conseguido esse over, mas nos outros jogos que ele teve a obrigação de fazer o seu papel, e hoje contra o Bulls é um desses, ele foi muito bem. Análise de Lakers e Suns, Sacramento Kings e Dallas Mavericks e Minnesota Clippers é de exclusividade lá do nosso grupo VIP, então chama no WhatsApp, garanta sua vaga, aproveitem e bora finalizar com Pelicans e Jazz, tá? Contra o Jazz eu gosto de explorar bons arremessadores de 3, mas a gente tem aqui alguns caras de bom aproveitamento, mas não tanto volume, ou com muito volume e aproveitamento ruim, no caso do Jordan Poole, não dá para confiar muito nesses caras. E aí o outro caminho geralmente é trabalhar com as assistências, um jogador que vai entregar esses passes para que esses caras pontuem bem, e é isso que a gente vai fazer. O DeJounte Murray voltou com o status de titular, tá? E no último jogo ele não foi tão bem assim como passador, mas no começo da carreira dele ali nos Spurs, ele era quase que um Russell Westbrookzinho ali, um cara que fazia números, pelo menos 5 assistências hoje é o que eu espero para ele vai ter muito a quem servir, e um rival que não tá se importando em defender, assumiu o tank, fingiu lesão do Jaren Jackson Jr. para falar, a gente queria ganhar, mas nosso novo melhor jogador não tá disponível. Papinho de quem quer tancar a pior defesa por 100 posses de bola da liga, o segundo time mais rápido, então eles correm e cedem muitos pontos, porque eles defendem mal e cedem muitas posses de bola por minuto para os seus rivais, tá? Então a gente tem aqui
um New Orleans Pelicans que pode produzir bem contra esse adversário, e um DeJounte Murray que pode distribuir bem esse jogo, tá? O Jazz é o time que mais cede assistências por jogo na NBA, não importa onde eles jogam, em casa ou fora, eles sempre estão ali na casa das 30 assistências cedidas por jogo. E para armadores, que é a posição do DeJounte Murray, eles são um dos 10 que mais cedem assistências por jogo. Essa é a posição que ele vem jogando no Pelicans, mas a posição de origem dele sempre foi um shooting guard, onde o Jazz é o time que mais cede assistências. Então, para esse backcourt todo aqui, eles vão ceder muitos passes e ele deve conseguir bater o seu número que ele vinha batendo sempre até ele se lesionar, né? Ele se lesionou em 2025, ele se lesionou no dia 31 de janeiro de 25, né? Ficou de fora por muito tempo, e na volta dele contra os Warriors completou para só 3 assistências. Mas também ficar passando a bola contra os Warriors não é uma boa opção, porque eles gostam de cortar passe. Antes disso, em 13 jogos, ele conseguiu esse over, dos últimos 15 que fez. É um cara que joga na posição onde os últimos 4 armadores consecutivos que enfrentaram o Jazz foram over nas assistências. Esses caras que foram under, o Quickley, Dyson Daniels, Jalen Suggs e Davion Mitchell, 3 desses 4 conseguiram pelo menos as 5 assistências que ele precisa para hoje, tá? E ele deve bater os seus 24 minutos no mínimo mais uma vez hoje, porque deu certo, eles venceram o Warriors, e para esse segundo jogo aqui é difícil que ele tenha uma minutagem menor. Beleza? Então vamos se aproveitar dessa defesa ruim do Jazz, que é uma das piores defesas de perímetro da liga, então passes para fora podem resultar em assistências, desde que essas bolas de 3 sejam convertidas também. Mais um jogo que deve ser muito movimentado, o Jazz tem compromisso nenhum em defender, mas jogando em casa eles vão querer pontuar bem. Se o Keontae George e o Lauri Markkanen estiverem nessa posição, deve ser um jogo over, porque são duas defesas terríveis, e pelo menos uma delas joga num pace alto. Vamos ver como é que vai ser essa partida. Em relação à pontuação, eu acredito que vai ser bem pontuada, tá? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!